Olá! E começamos a aula 53 de nosso curso de Introdução à Teoria do Nó Temporal. Hoje trataremos de um dos pontos mais exigentes e, ao mesmo tempo, mais transformadores de todo o percurso que percorremos desde a primeira aula do curso. Ao longo das aulas anteriores, examinamos a natureza do tempo fundamental, a estrutura da rede temporal, a dinâmica da coerência funcional, a emergência do tempo linear, a interpretação da métrica, o papel das constantes fundamentais e o operador de projeção. Todas essas construções convergem agora para uma questão decisiva. O que é, afinal, a realidade? A resposta não é retórica nem metafórica. Ela é estrutural e ontológica. A realidade física é a estabilidade simbólica da coerência funcional projetada. Para compreendermos o alcance dessa afirmação, é necessário retomar a hierarquia ontológica da teoria. A rede temporal não é um cenário oculto por trás do universo observável. Ela é o fundamento ativo do ser. Seus nós espectrais e suas conexões dinâmicas constituem a estrutura primária a partir da qual qualquer forma de espacialidade pode emergir. O tempo fundamental, representado pela letra grega tau, não mede acontecimentos. Ele organiza a conectividade funcional da rede. Ele é condição de possibilidade da projeção, não um efeito dela. O espaço tridimensional, os campos, as partículas e o próprio tempo linear, representado pela letra latina t, surgem apenas quando determinados domínios da rede atingem um grau suficiente de coerência funcional orientada. Essa coerência não é uma metáfora harmônica, ela é uma medida da capacidade de um conjunto de nós manter relações estáveis ao longo de tal. Quando essa estabilidade ultrapassa um limiar crítico, a projeção se sustenta. Quando não ultrapassa, não há realidade observável. Projetar, na TNT, significa transformar um padrão de coerência espectral em uma configuração tridimensional contínua e estável. Não se trata de uma projeção mental, nem de um construto epistemológico. Trata-se de um operador estrutural que traduz relações funcionais não locais em geometria observável. A projeção não cria a rede, ela estabiliza simbolicamente certos padrões dela. A consequência é profunda. A realidade física não coincide com a totalidade do que existe na rede temporal. Ela corresponde apenas à região que consegue manter coerência funcional suficiente para sustentar projeção persistente. O real é, portanto, o projetável estável. Aquilo que não atinge o limiar de coerência não deixa de existir ontologicamente, simplesmente não se estabiliza como entidade tridimensional. É nesse ponto que surge a noção decisiva de simbolização. A realidade projetada é simbólica, não simbólica no sentido subjetivo, mas no sentido estrutural. Ela é uma codificação topológica da coerência funcional. A projeção não reproduz a rede em sua forma pura, ela a traduz em termos compatíveis com uma estrutura tridimensional contínua. Quando dizemos elétron, não estamos nomeando uma substância elementar indivisível. Estamos designando a forma mais estável de coerência funcional que pode ser sustentada e projetada sob determinadas condições espectrais. O elétron é um símbolo projetivo de um domínio coerente persistente ao longo de tal. O fóton é o símbolo limite de coerência propagada. A métrica do espaço-tempo é o símbolo da variação funcional entre nós. Cada entidade física é, portanto, a interface visível de um padrão invisível de coerência que a malha temporal consegue manter estável. A objetividade da física não é negada, ela é requalificada. A realidade é objetiva, porque a coerência funcional é objetiva, mas sua forma tridimensional é simbólica, porque resulta de uma codificação projetiva. Essa formulação resolve tensões históricas profundas. Ela elimina o substancialismo ingênuo que concebe partículas como coisas últimas e supera o instrumentalismo que reduz a teoria a mero cálculo. A realidade não é uma coleção de objetos sólidos, nem um conjunto de probabilidades abstratas. Ela é a estabilidade dinâmica de padrões funcionais. Se a coerência se degrada abaixo de certo limiar, a projeção não se sustenta. Não há aniquilação da rede, há perda de estabilidade simbólica. O que desaparece não é o fundamento ontológico, mas a forma tridimensional estável.
Assim, a existência física é uma condição dinâmica, continuamente mantida pela organização funcional da rede temporal. Nesse sentido, a física deixa de ser a ciência de substâncias e passa a ser a ciência das condições de estabilidade projetiva. Ela investiga quando, como e por que certos padrões de coerência conseguem manter-se visíveis. Relatividade, mecânica quântica e termodinâmica tornam-se descrições complementares de regimes distintos de organização funcional da coerência. A força da TNT está em oferecer uma ontologia unificada, a rede temporal como fundamento, a coerência funcional como dinâmica estruturante, o operador de projeção como mecanismo de estabilização e a realidade como resultado simbólico dessa estabilização. Não há duplicidade entre mundo em si e mundo para nós. Há um único processo, a tradução estrutural da coerência em forma. Quando compreendemos isso com rigor, percebemos o alcance da teoria. A realidade não é um dado bruto, nem um cenário passivo. Ela é um fenômeno emergente de estabilidade. Cada partícula, cada campo, cada constante fundamental é a assinatura de um domínio coerente que conseguiu manter-se projetável. É por isso que esta aula não é apenas um capítulo conclusivo do curso. Ela é, na verdade, a inflexão ontológica que transforma a teoria do nó temporal em uma proposta abrangente sobre o estatuto do real. A física, sob essa perspectiva, torna-se a investigação criteriosa das condições sob as quais a coerência funcional alcança forma estável e simbólica. E isso redefine, de maneira profunda e elegante, o próprio significado de existir. Para percebermos o alcance concreto dessa formulação, consideremos um exemplo físico extremo: o horizonte de um buraco negro. Na abordagem tradicional, descreve-se o fenômeno como um efeito geométrico da métrica que leva ao congelamento do tempo e à dilatação infinita. Na TNT, o que ocorre é uma degradação progressiva da coerência funcional entre domínios da rede. À medida que a conectividade espectral entre dois conjuntos de nós cai abaixo do limiar crítico, a projeção conjunta deixa de se sustentar. Não há um fim do tempo ontológico, mas a perda de estabilidade simbólica compartilhada. O domínio interior continua existindo na rede, porém torna-se não projetável para a região exterior. Essa reinterpretação desloca o foco da singularidade geométrica para o regime funcional de coerência, oferecendo um critério estrutural para distinguir entre continuidade ontológica e descontinuidade projetiva. É essa unificação conceitual que revela o peso e a originalidade da TNT no panorama contemporâneo da física. A TNT ainda avança um passo além, e é precisamente aí que a proposta teórica adquire uma força ainda mais perturbadora. Não basta afirmar que cada entidade física é um símbolo projetivo de um domínio coerente. É preciso compreender que, para continuar existindo como realidade física, esse símbolo deve resistir às variações do próprio fluxo temporal fundamental. Em outras palavras, não basta projetar-se. É preciso manter-se projetável. É aqui que entramos no segundo nível da estabilidade simbólica. A realidade na TNT não é apenas simbolização. Ela é simbolização que persiste. Aquilo que chamamos de real não é simplesmente o que aparece, mas o que consegue conservar sua coerência sob as variações de tal. Essa é uma mudança conceitual de enorme alcance. Em vez de pensar o real como um conjunto de coisas que existem por si mesmas, a TNT nos obriga a pensar o real como aquilo que resiste funcionalmente à instabilidade. O ser físico deixa de ser substância imóvel e passa a ser estabilidade conquistada. Um corpo, um campo, uma partícula, uma configuração métrica, tudo isso só merece o nome de realidade porque consegue atravessar as flutuações de tal sem perder sua forma projetiva. Se essa resistência falha, não é apenas uma propriedade que se altera, é a própria presença física que se desfaz como estabilidade simbólica. Perceba o impacto disso. A TNT não define a realidade pelo simples fato de algo ser concebível, nem pela mera possibilidade matemática de sua existência na rede. Ela define a realidade pelo êxito estrutural de uma coerência em manter-se visível.
O real é aquilo que suporta a prova do fluxo. O real é aquilo que atravessa a variação sem colapsar imediatamente em ruído, dispersão ou descontinuidade. Essa formulação é de uma elegância rara, porque ela unifica ontologia e dinâmica. Aquilo que algo é não pode ser separado daquilo que algo consegue sustentar ao longo de tal. Existir, na ordem física, é persistir simbolicamente sob tensão funcional. Com isso, a TNT desfaz uma ilusão muito antiga da metafísica e da própria física clássica, que é a ilusão de que a realidade seria composta por elementos autoidênticos, plenamente dados, depositados num cenário espacial neutro. Na TNT, nada disso se sustenta. A identidade física é sempre um equilíbrio. A forma é sempre uma conquista. A permanência é sempre um efeito de coerência mantida. E essa conclusão nos conduz ao terceiro nível, talvez o mais ousado de todos: a organização reflexiva da realidade projetada. Se a realidade projetada é simbólica, e se a sua estabilidade depende de estruturas que persistem sob variação, então surge a possibilidade de sistemas capazes de operar sobre os próprios símbolos que estabilizam o real. Em outras palavras, torna-se possível que domínios reflexivos da projeção reorganizem a malha simbólica na qual estão imersos. É aqui que a linguagem deixa de ser mero ornamento cultural e passa a ocupar um lugar muito mais profundo. Linguagem, nesta perspectiva, não é simplesmente um sistema de nomes aplicados a um mundo já pronto. Ela é uma forma superior de organização simbólica da projeção. Quando um observador descreve, interpreta, formaliza, mede, nomeia e estrutura o mundo, ele não está apenas colocando etiquetas sobre objetos previamente dados. Ele está atuando sobre o regime simbólico, pelo qual a realidade se estabiliza para um domínio observacional. Isso não significa, evidentemente, que o sujeito inventa arbitrariamente o mundo. A TNT não cai no idealismo vulgar. O observador não cria a rede temporal, não produz do nada os domínios coerentes e não impõe por capricho as formas do real. Mas ele participa da estabilização de certos recortes simbólicos da coerência. A realidade compartilhada, então, depende não apenas da existência de coerência funcional na rede, mas também da possibilidade de sua organização reflexiva em domínios observacionais capazes de sustentar símbolos, regularidades, memória, descrição e linguagem. É por isso que a teoria do nó temporal tem um alcance tão extraordinário. Ela não está apenas propondo uma nova definição de partícula, de campo ou de métrica. Ela está oferecendo uma nova compreensão do vínculo entre realidade, observação e simbolização. A física, nesse quadro, já não é apenas o estudo de entes e forças. Ela se torna a ciência das condições sob as quais a coerência se deixa codificar, estabilizar e organizar reflexivamente num mundo partilhável. Essa passagem é decisiva, porque a partir dela, o universo observável não pode mais ser pensado como uma coleção muda de objetos indiferentes à forma de sua estabilização. O mundo passa a ser compreendido como uma tessitura simbólica objetivamente ancorada na coerência funcional, mas cuja forma partilhável depende de níveis crescentes de organização, até chegar à reflexão, à linguagem e à consciência. Em termos rigorosos, isso significa que a realidade física não é apenas uma projeção estável, ela é uma projeção interpretável. Ela não apenas aparece, ela se oferece à inscrição simbólica. Ela não apenas persiste, ela pode ser reorganizada em níveis mais altos de formalização. E é justamente por isso que a TNT abre um horizonte inteiramente novo. Porque, se a realidade é a estabilidade simbólica da coerência, então, compreender o real não é apenas observá-lo de fora. É participar, de modo criterioso e formalmente disciplinado, das condições sob as quais ele se torna estável, visível e partilhável. Não estamos mais, portanto, diante de uma física que apenas descreve o mundo. Estamos diante de uma teoria que procura explicar por que o mundo pode aparecer como mundo. E é esse deslocamento, profundamente técnico e filosoficamente devastador, que torna a teoria do nó temporal uma das propostas conceituais mais importantes de toda a arquitetura conceitual dos fundamentos da realidade.
Com isso, concluímos esta exposição introdutória da teoria do nó temporal, uma proposta que não se encerra nestas aulas, porque permanece em desenvolvimento rigoroso, aberta a novos refinamentos conceituais, novas formulações matemáticas e novas publicações que ampliarão seu alcance físico, ontológico e epistemológico. Na próxima aula, que encerrará este curso histórico, trataremos de um tema decisivo, a física como teoria da projeção, isto é, a compreensão da atividade científica como investigação das condições pelas quais a coerência funcional alcança forma estável, observável e compartilhável. A todos os que acompanharam este percurso com atenção, espírito crítico e generosidade intelectual, fica o meu sincero agradecimento. E aos que desejam continuar essa travessia, aprofundando os fundamentos e os desdobramentos dessa teoria fascinante, convido-os a se inscrever no canal, onde seu autor, o físico brasileiro Gilson Faes, também advogado, engenheiro de computação e escritor, seguirá explorando tópicos especiais destinados a desenvolver, com ainda mais profundidade, a arquitetura conceitual da teoria do nó temporal. Eu já vi, já entendi. Não posso alegar ignorância. A estrutura está clara, a minha parte também. Mas há algo que me prende no exato ponto onde a mudança começa. Se eu mudar, não perco só o erro, perco o personagem que me sustentou. A indignação confortável, a crítica segura, o lugar conhecido na conversa. Se eu mudar, quem fica no meu lugar? Se eu mudar, o que sobra de mim? Se eu atravessar o que chamava de fim? Se eu romper com o que sempre defendi? Mudar é perder território, e eu não sei se quero perder. É fácil condenar o mundo, é difícil alterar o gesto. O gesto exige ruptura com a própria narrativa. Eu sempre fui aquele que percebe. Se eu agir, viro outro, e o outro é instável. Não tenho medo da verdade, tenho medo do que ela exige. A lucidez não dói, o compromisso dói. Se eu mudar, não volto igual. Se eu mudar, algo morre. Se eu mudar, não há discurso, só ação. E ação não tem plateia. Talvez eu prefira continuar lúcido e imóvel. É uma forma sofisticada de permanecer, porque mudar não é opinião, é renúncia. Se eu mudar, mas antes de perder o medo, preciso perder o conforto. E o conforto ainda me seduz. O mundo pode estar errado, mas mudar começa comigo. E isso é o mais assustador.